investimento. Então, vai ser um dia bacana. E eu vou, então, mostrar por que a gente decidiu por aqueles 2 ativos, né? E quando que a gente deixa de se interessar pelos ativos. Combinado? Então, estamos começando agora, em definitivo, a nossa segunda live do nosso produto Personal Finance Med, que é a solução tradicional, né, agora renomeada e remodelada, para as pessoas físicas que são clientes do nosso escritório, do DDM Expert. Eu queria convidar a todos que não nos seguem ainda na rede social, Instagram, @DDM Expert, sigam e nos ajudem aí a impulsionar essa comunidade, né, que eu estou chamando de comunidade de profissionais liberais que cuidam das suas finanças, né, que cuidam do futuro. Então, a gente não pode deixar sempre de lembrar que para investir é necessário ter superávit, né? Então, é muito importante que a gente possa ter o controle das despesas, né, para que a gente não perca a oportunidade de cuidar, né, do Francisco, do Mário, da Cíntia, do André, da Maria Carolina, do Paulo Spirandelli, do Guilherme, do Dr. Fernandes, do Danilo, de daqui 5, 10 anos. Então, é uma conversa com o seu eu no futuro. Eu sempre gosto de ter essa perspectiva. Combinado? Então, a gente vai analisar o que nós fizemos. Então, para quem está aqui pela primeira vez assistindo hoje, assistam a live número 1, que já está nos e-mails de vocês, com link. Qualquer coisa, é só pedir a Rayane, que está aqui conosco, para reenviar o link. Ela está lá. Foi editada para ficar só naquele período onde eu apresento as informações e eu acabo preservando as perguntas para que a gente não exponha o nome de vocês. Do outro lado, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os nossos investimentos. Eu vou deixar aqui então na tela e vou logar no nosso Status Invest. Então vamos lá. O objetivo é a gente ter essa jornada. Perguntem, viu, pessoal? Perguntem. Porque se a gente não pergunta, a gente não consegue tirar as dúvidas. Bem, então aqui está, vou fechar aqui o WhatsApp, o RI pode deixar aqui, muito bem. Bom, vocês se recordam, esse é o aplicativo Status Invest, né? Já compartilhamos no último encontro, vou pedir a Rayane que eu compartilhe de novo agora no chat, para que vocês possam realmente vivenciar, né? Tem pouco menos de uma semana, nós fizemos na última terça o encontro, e eu fiz então o cadastro gratuito da DDM. Eu tenho meu cadastro pago de pessoa física, mas eu fiz o gratuito da DDM, que me dá acesso ao cadastramento de uma carteira, né? A gente vai mandar um tutorialzinho depois como se faz esse cadastramento, mas a carteira está aqui. Se vocês se recordam, meu compromisso é investir R$10.000 mensais, né? Então, que nós vamos buscar as nossas transações. Então, eu fiz o investimento de R$9.990. Tem os emolumentos das taxas da XP, né? Vocês sabem, eu sou cliente XP, com o Pedro, que é o nosso analista, então ele me atende, ele tem um compromisso de atender todos os clientes da DDM com o mesmo esmero que ele faz quando me atende. Então, nós fizemos aqui o investimento de as compras foram de R$9.990, então praticamente R$10.000. E nós temos 2 cenários, que o patrimônio ele evoluiu, e um primeiro objetivo de hoje é a gente exorcizar, como diz o grande Barsi, né? Exorcizar o acompanhamento do patrimônio. Porque apesar do patrimônio ter variado aqui, para a gente não importa, porque o número de ações não mudou, nem o número de fundos imobiliários. Então, que aquisição eu fiz? Eu comprei 800 ações da AS Brasil. E eu comprei 30 cotas do fundo imobiliário XPIN. De lá para cá, o preço desses dois
ativos, ele mudou. Mas a quantidade não. O que não muda são os dividendos que eu receber. E por um acaso, né, eu nem me recordava direito, mas a gente estava muito próximo da data de corte para poder receber os dividendos do mês. Então, eu já recebi dividendos do fundo imobiliário, né? Então, quer dizer, a gente já começou a ter rentabilidade aqui. Só buscar aqui o meu pincelzinho aqui para a gente poder ter um apoio maior. Então, vamos lá. Eu paguei um preço médio de R$ 9,71. Foi o preço que eu consegui comprar. Se vocês se lembram, nós analisamos ela a 9,50, né? Foi uma coincidência. Eu não sabia se essa ação ia subir ou ia cair. Pouco importa, porque eu sempre vou torcer para as minhas ações, meus fundos imobiliários caírem, e vou explicar para vocês. O preço atual é R$ 9,95, o preço de fechamento de hoje. Então, eu já tive aqui um encarecimento de 2,47. Quando eu quero comprar mais, então eu não quero só 800 ações, eu quero mais, porque no mês que vem eu vou alocar mais aproximadamente 8 mil e os dividendos recebidos. Eu vou torcer para esse preço subir ou cair. O que vocês acham? Claro que é cair. Porque o valor intrínseco da empresa está nos seus ativos, que a gente vai ver quais são os ativos dessa empresa, o que é que ela faz. E não no seu valor psicológico, que é o valor que o mercado precifica. Se os ativos forem ruins, o mercado pode estar precificando lá no alto. Se os ativos forem bons, o mercado pode estar precificando lá embaixo. Ou vice-versa. Existem empresas que têm ativos muito bons com preços justos. Eu não quero essas empresas. Eu quero as empresas que têm ativos muito bons com preços depreciados. E não quero empresas com ativos muito ruins, nem preços depreciados e nem preços bons. Eu não quero. Porque o que vale é o negócio e a sustentabilidade do negócio, não para o ano que vem. Por isso que a gente não fala em especulação, mas sim a sustentabilidade do negócio nos próximos 10 anos. Eu preciso entender, esse negócio ele vai prosperar hoje e amanhã, ele vai prosperar daqui uma década, ele estará lá? Se eu tiver dúvidas, eu tenho que fugir desse ativo. Por isso que a gente fica naqueles setores, que são setores que a gente olha e não consegue ficar sem. Água, esgoto, saneamento, não tem como ficar sem. Energia elétrica, mais do que nunca não tem como ficar sem. Telefonia, todas as vezes que a gente fala em comunicação, a gente não consegue se imaginar sem. Depois, seguradoras. Seguradoras são tão antigas quanto os próprios negócios financeiros. E bancos. Lembrando que o Banco do Brasil, ele tem sua fundação lá na monarquia ainda. Então, são negócios extremamente perenes que vão se reinventando e são o que a gente chama de resilientes. Além desses 5 setores, a gente tem também o setor petroquímico e de processamento químico, que é o caso de celulose e também naftalina, outros mais, cloro, que a gente não consegue ficar sem. Mas já é um setor um pouco mais delicado de trabalhar. O de celulose eu gosto, através de uma empresa só chamada Klabin. Mas esses 5 setores que eu citei, né, bancos, seguros, energia, telefonia e saneamento, são setores perenes, que vão conosco o resto da vida. Agora, dentro desses 5 setores tem empresa boa e empresa ruim. Dentro desses setores tem ativos caros e ativos baratos. E aí, o segredo é a gente selecionar os bons ativos que estão a preços muito bons. Eu vou mostrar como a gente selecionou o fundo imobiliário, a ação da AS Brasil aqui, para nossa aquisição do mês. E pode ser que no mês que vem ela não seja mais a nossa opção, porque eu confesso para vocês, se ela passar de R$10, 10,20, eu já paro de comprar, eu já não tenho interesse mais. Eu vou buscar outro ativo que está se depreciando. Em contrapartida, nós tivemos, então, também uma aquisição. Então, a gente está com um portfólio 20% fundo imobiliário e 80% em ações. As ações, a longo prazo, serão muito melhores que os fundos imobiliários.
Só que os fundos imobiliários, eles têm uma vantagem que as ações não conseguem fornecer, pelo menos as ações brasileiras, que é uma recorrência de dividendos mensal. Como a gente está tentando fazer os juros compostos, né, o investimento do próprio valor liberado pelos nossos ativos, a gente precisa ter a recorrência mais periódica possível, e nada como periodicidade mensal. Outro ponto também, que lá na frente, quando a gente for pagar as nossas contas do dia a dia, a gente sabe que tem algumas contas que a gente consegue esperar, outras não. Então é muito bom a gente ter um fluxo de caixa constante. Por isso que a gente faz 20% em fundos imobiliários e 80% em ações. Então essa é a minha estratégia histórica, né? E é lógico que sempre no aporte, porque de acordo com a evolução do patrimônio, a gente vai ver que tem uma variação aqui de proporção dos ativos. Muito bem. Vamos, então, observar os nossos fundos imobiliários, o nosso fundo imobiliário. Outra coisa, nada de ficar colocando muitos ativos. Você vai comprar sempre um ativo, que é aquele que tiver melhor naquele momento, dentro da sua estratégia. Se a sua estratégia for como a minha, que é 80% em ações e 20% em fundos imobiliários, naquele mês você vai fazer um aporte, que é o aporte na ação que estiver mais bem posicionada no critério que nós estabelecermos. Pelo menos é o que eu vou estabelecer para mim. E o fundo imobiliário também é só um. Então, enquanto o fundo imobiliário você o conhece e tem a convicção de como ele pode performar, né, que performance ele terá no futuro, não tem nenhum motivo. Então, da mesma forma, quer dizer, de uma forma inversa, que quando a ação da S Brasil subiu 2,5%, o fundo imobiliário da XP, o XPIN, que é o XP Industrial, caiu 3,11%. Ora, alegria, porque eu paguei R$ 74,17. E agora ele está 71,86. Então eu não olho para esse título com o olhar de que, ele caiu 3%. Não. Eu olho com o raciocínio de que eu vou comprar no próximo aporte ele mais barato e torcer para ele cair mais até o dia do meu aporte. Então o raciocínio ele é diferente. Quando o nosso ativo fica mais barato, a gente comemora. O efeito psicológico da queda do ativo no meu patrimônio não vai afetar a minha cabeça. Por quê? Porque eu tenho convicção de que esse é um bom ativo, que a gente vai fazer a análise dele na sua estrutura de base, né? Da mesma forma, as empresas. Então, o que a gente faz quando ele cai? Compra mais. O que a gente faz quando os nossos ativos caem? Compram mais. A gente compra mais. No caso das ações desses 5 setores, a gente sempre vai selecionar as melhores e vamos ficar ali com 8, talvez até no máximo 12 ações no final. Depois a gente vai comprando só aquela entre as nossas 10, 12, 8, 10, 12, que tiverem melhor. Eu tenho basicamente 12 ações, né, ao longo da minha vida inteira, né, e aproximadamente 2019, 2020 eu fiz a virada para ações de dividendos, parei de comprar e vender. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. E agora eu reinvisto os investimentos e faço os meus aportes mensais. Então, esse grande raciocínio, eu queria realmente fazer essa jornada com vocês para vocês observarem as oscilações e entenderem que, é claro, se a ação cai, ou o fundo imobiliário cai, a gente comemora. Opa, na próxima eu vou comprar mais barato. Então, quer dizer que o que eu gastava para comprar uma cota é quase R$ 3 mais barato. Legal. Aqui, se subir um pouquinho, ok, estiver dentro do meu preço teto, se subir muito, eu paro de comprar. Não vou ficar triste, porque o que eu comprei no bom preço. Se subiu é porque é realmente um ativo muito bom e está tudo bem. Se o ativo cair, eu compro mais. Então, eu estou sempre feliz com essa estratégia, que é a estratégia de renda, porque eu não quero, mais uma vez repito, eu não quero vender esse ativo. Sabe quando que eu quero vender essas 800 ações? Nunca. Se a empresa continuar com as perspectivas que a empresa tem, depois da sua reestruturação, né, eu vou mostrar que a S Brasil ela é o resultado de uma reestruturação, e com as expectativas dela para o futuro, eu pretendo vendê-la nunca, absolutamente nunca, porque eu quero viver de dividendos. Então, para que eu vou vender um ativo muito bom? Professor, mas me fala o seguinte, eu comprei a 9,70, e se esse ativo chegar a R$ 20, você vende? Eu falo, não.
Quer dizer que eu acertei ao comprar ela num preço muito bom e quer dizer que ela vai me soltar muito dividendos. Eu só vou parar de comprar. A gente não fica comprando e vendendo ativos. Existe uma máxima do Charlie Munger, que é o sócio do Warren Buffett, para quem gosta dos grandes baluartes, que dinheiro investido em ativos geradores de riqueza, nossos dois casos, tem que ficar quietinho. Quanto menos a gente movimentar a carteira, melhor. O que a gente só faz? Compra, compra, compra e espera. Compra, espera e começa a colher os resultados. Combinado? Se alguém tiver alguma dúvida sobre a questão da precificação, é só mandar para a gente aí no chat ou no WhatsApp do nosso escritório para que a gente possa ter aqui uma observação mais interessante. Beleza? Bem, deixa eu só fechar aqui agora a minha página de... Vou voltar aqui para poder compartilhar de novo com vocês. Então, o próximo passo agora é nós observarmos como que está a rentabilidade desses dois ativos, né? Eu vou começar pelo fundo imobiliário, que é o fundo XP, que por um acaso a gente acabou recebendo dividendos. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Aqui, então, está a nossa carteira. Aqui você tem a função de patrimônio, a composição da carteira, que a gente tem 78% em ações e 21% em fundos imobiliários, né? Tá aqui na prática. Isso é o mesmo valor que eu tenho lá no XP, conforme a tela que eu mandei para vocês. Se vocês quiserem, depois posso abrir aqui também. E eu tenho aqui, então, os proventos, né? É engraçadinho, mas nós já temos aqui R$19,50, que corresponde a 65 centavos vezes cada uma das 30 cotas que eu tenho, né? Ela está projetando um yield on cost, que é o que a gente busca. O que é yield? É a proporção de bônus, de resultado que a gente tem em relação ao que a gente comprou ou em relação ao mercado, né? Então, o yield é aquilo que a gente busca, né? A nossa rentabilidade. On cost quer dizer sobre o custo. Então, como eu paguei um pouco mais caro do que o mercado está precificando hoje, né? Se eu continuar recebendo esses dividendos, e eu vou mostrar para vocês que eles são bastante críveis, eu vou ter, no ano, 10% líquido de impostos de aluguéis, e é isso mesmo, o raciocínio são os meus aluguéis. Faz a conta aí do imóvel que você tem alugado para ver se dá 10% ao ano. Eu aposto que não, porque eu tenho imóveis alugados também e eles não dão os 10% ao ano, né? A gente não vende, a gente não sabe por quê, né? Deveria vender e alocar aqui. E se eu comprar no preço de hoje, eu estaria pagando, recebendo ainda mais, R$10,42 ao ano. Fora que a gente viu no último encontro que a gente está comprando ele mais barato. Então, aqui a gente vai poder acompanhar todos esses investimentos. Olha, eu recebi 65 centavos por cada cota, o que me deu ali uma rentabilidade de 0,8, 0,9 líquido ao mês de impostos, mas eu sou dono do patrimônio e tenho um patrimônio que está abaixo do preço de reposição, ou seja, que eles gastaram para construir, nós estamos comprando mais baixo. Então, vamos lá. Vamos primeiro selecionar aqui o nosso XPIN. Então, esse aqui é o nosso fundo imobiliário. Uma coisa muito interessante, quando vocês observarem aqui, né, nessa tela, vocês vão perceber que eu tenho... Deixa eu pegar aqui meu pincelzinho. Perfeito. Eu tenho aqui o que eles chamam de mínima de 52 semanas e a máxima de 52 semanas. Significa dizer que no último ano, qual foi o valor máximo que a cotação desse fundo chegou, qual foi o mínimo? Olha só que interessante. Nós estamos com 71,86, estamos comprando perto do mínimo. Então, estamos com um preço muito bom. Ah, professor, então se tivesse perto de 90, a gente não ia comprar? A resposta é sim, a gente não ia comprar. Provavelmente eu ia deixar de comprar esse ativo se ele chegar a R$90 de novo. Vou deixar de comprar, agradeço. Eu espero quando estiver mais barato. E se nunca mais ficar barato, então vamos caçar outro fundo imobiliário
que esteja barato. A única coisa que a gente não vai pagar é caro nos nossos ativos. Eu não gosto de comprar imóvel caro para alugar. Eu não gosto, então, de comprar fundo imobiliário caro. Eu quero um bom imóvel a um bom preço. E aí, por que que esse imóvel, então, está depreciado? Por causa da incerteza do novo governo. Então, você tem um governo que tem um discurso e uma ação que titubeia na perspectiva de todo mundo. Mas como os nossos clientes são resilientes, a gente vai ver que são clientes muito interessantes. Que clientes são esses? As empresas que alugam os nossos imóveis. Porque esse é o sentimento que a gente tem que criar, o sentimento de dono. Eu sou dono desse fundo imobiliário, eu sou dono dessa empresa. E eu vou acompanhar ela como se eu fosse realmente um pequeno sócio, porque eu sou. Então, não é um especulador que compra e vende ações. Eu sou sócio do XPIN, que tem imóveis como, não sei se vocês já passaram na Dom Pedro, quem é aqui de São Paulo, depois de Campinas, aquela fábrica da Natural One, que está à direita, assim, chegando em Atibaia, né, naqueles condomínios industriais ali, é um dos imóveis do nosso portfólio. Então, são imóveis, Natural One, que é aquela fábrica de suco de laranja, muito famosa aqui no estado de São Paulo e em outros estados também. Então, o sentimento é o sentimento de dono. Feliz da vida porque eu paguei 74, ficarei mais feliz ainda se eu conseguir pagar 71. Então, esse é o nosso propósito, né? Aqui a gente consegue perceber, só tirar aqui o meu, compartilhar de novo, só para ter de volta aqui o comando. A gente pode perceber que, vou pegar aqui 5 anos, que é um fundo, olha, de vez em quando tem alguns retornos extraordinários. São algumas cobranças na justiça, porque, obviamente, há inadimplência, como há em todos os aluguéis, né, em geral, né, tem aí a inadimplência, e a variação de ociosidade, que a gente vai ver no relatório da prestação de contas do fundo. Mas a gente percebe a regularidade, 19,72 centavos, aqui. Lembra do Covid? Todo mundo deu desconto no aluguel, eu dei nos meus imóveis e aqui também não foi diferente. Depois ele volta e ele começa a retomar o patamar gradativo por causa da ocupação dos imóveis, né? Então, ele tem uma consistência muito grande, a gente sabe que vai ter recorrência mensal de dividendos aqui dentro do mês. Então, é muito confortável estar com essa programação. Ela é, para nós, uma beleza, porque a gente tem aqui sempre a perspectiva de receber no dia 25 ou antes, né? Então, aqui a gente, nos fechamentos semestrais, eles acabam pagando um pouco mais cedo e dão uma incrementadazinha, porque os imobiliários são obrigados a passar, né, aproximadamente 90% de todos os rendimentos. Se ele está passando um pouco menos, chega a cada 6 meses, ele tem que fazer a apuração e entregar o restante. Então, estamos muito confortáveis e essa previsibilidade é muito boa para a gente. Ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos dar uma olhadinha no relatório, né? Os relatórios que aqui eu vou mostrar, assim que terminar o nosso encontro, a gente vai postar no grupo do Telegram. O Telegram, ele nos ajuda. Tem uma pergunta aqui que eu já vou responder. Vou responder mais perguntas no final, né? Mas tem uma pergunta sobre a possibilidade de se ter dentro do aplicativo da XP essas informações. A resposta é não. A XP, ela é a corretora. Então, ela é intermediária. Através dela que eu acesso aos ativos. A gente precisa fazer muito filtro, porque a XP é um negócio como todo outro negócio. Ela vai tentar nos induzir a comprar aquele ativo que dá mais retorno para ela. É um banco normal. Então, a gente precisa dele para acessar o mercado de ações, mas nós vamos usar quem não tem conflito de interesse, que faz a análise isenta. Por isso que eu utilizo aqui a ferramenta própria, eu mesmo hoje já faço minha própria seleção de ativos ou relatórios de casa de research, que eu uso 2. O AGF, Ações Garantem o Futuro, né, da família do Luiz Barsi, filho, que é o maior investidor individual da Bolsa, ou do Suno, né, que é a Suno Research, que é do Thiago Reis, que também é um discípulo dessa disciplina que a gente tem, que é de investir para ter dividendos, né? Sempre lembrando, é com essas linhas que a gente trabalha.
Para profissional liberal, eu tenho repetido isso nas nossas redes sociais, inclusive fica aqui o convite de vocês, né? Nós estamos no início de divulgação dessa rede social, então a gente vai construindo conteúdo e lembretes a cada dia, né? Mas @DDM Expert lá no Instagram. A gente vai ter os lembretes do dia a dia, alguns temas para a gente discutir ao longo da semana, dicas de livro caixa, de investimentos, de folha de pagamento, de guias de IR e etc. Então, a gente vai ter essas questões. Então, vamos aqui tratar aqui com algumas perguntas, né? Dr. Mário fez a pergunta, então eu não olho no aplicativo do XP. O aplicativo de XP só tem a disponibilidade dos ativos, a gente precisa saber qual, tá? Então não olho. O Danilo pergunta, né? Para o controle da carteira, eu carreguei a carteira XP direto no Status Invest ou usar uma tabela de Excel para controlar? Nenhum nem outro, Danilo. Lá no Status Invest é gratuito, você pode fazer o lançamento manual da data. Eu posso fazer um simulado aqui para vocês perceberem, tá? Então eu faço lá mesmo. É só fazer o cadastrozinho, é bem simples. Se alguém tiver dificuldade, faz o contato com a Rayana, ela faz uma vídeo com vocês e ensina a fazer o aporte, tá? Então, nenhum nem outro. É lá mesmo que eu faço controle. A minha pessoal eu tenho lá todo controlado também de Status Invest. Porque com o tempo, né, Danilo, isso vai se tornando complexo e é muito legal você acompanhar os seus proventos ali, quando eles vão ficando mais volumosos, né? O objetivo de todos vocês, tenho certeza que é igual ao meu. Prover subsistência dos investimentos para o momento que precisar desacelerar na carreira. Não vamos viver para sempre, né? Então a gente vai ter que parar um momento, porque senão a gente vai trabalhar até o último dia de vida que você fez a sua vida, só trabalhou. Então é hora da gente pensar nisso. Todo mundo está num bom tempo, para os próximos 5 anos, já dá para colher frutos muito bons. Então é só ter a disciplina de fazer os aportes. Depois a gente vai colocar uma pesquisazinha para saber quem está fazendo aporte, quem não está, e podemos também fazer conversas específicas com vocês, tá bom? Ok, Mário? Ok, Danilo? Legal. Vamos lá, então, verificar o relatório da do nosso querido Fundo Imobiliário XP. Por um acaso. Deixa eu pegar ele aqui. Cadê você? Eu acho que ele teve... Vou ter que pegar ele de novo. Vamos ver. Eu acho que eu deletei ele aqui. Vamos pegar juntos. Então, eu gosto de utilizar... Deixa eu compartilhar aqui para a gente poder fazer junto. Eu gosto de utilizar a plataforma FII, que é aqui, ó, FII.com.br. Aqui já está selecionado o XPIN, mas se você não tiver, é só buscar aqui, onde ele tem todos os relatórios da história, e eu sempre pego o último, que é o relatório gerencial, esse aqui, ó. Ele vai carregar aqui e vai nos disponibilizar o dia a dia desse fundo para a gente entender o que a gente está comprando. Eu gosto, pessoal, de comprar o que o pessoal chama fundo de tijolo. Nós temos fundos imobiliários de aquisição e venda, tem fundos até agro, de aquisição de terras, a gente tem fundos de papéis, de dívida, ou seja, fundos que captam recursos para financiar a construção de imóveis, é uma espécie de ativos, de atividades diferentes, até mesmo de financiamento bancário. Eu não gosto de nada que não seja aluguel. É a minha linha de trabalho. Por quê? Porque para receber juros, eu prefiro até mercado financeiro, aplicação de CDB ou outra, até o Tesouro Nacional. Como vocês sabem, como eu disse no último ponto, que eu não invisto em renda fixa, só mesmo a reserva de emergência, nós temos, então, fundos e ações. Dos fundos, eu quero receita. E eu quero receita de aluguel, que é receita recorrente, aquela clássica, aquela segura, tradicional. Então, nada de empreendimentos que eu tenho que entender demais. É o seguinte, constrói o galpão, aluga e me dá o aluguel. É isso que eu penso.
Eu quero simplificar em fundo imobiliário. Se eu tiver que fazer uma análise mais profunda, eu prefiro ir para o mercado de ações, ok? Dr. Paulo Spinandello está perguntando se tem diferença entre a XP e outras corretoras. Para aquisição, nenhuma, Dr. Paulo. Qualquer corretora que tenha o cadastro na CVM e na Bovespa pode, e no Banco Central, pode operar. A diferença da XP que eu utilizo é o meu assessor lá, que ele é treinado para nos atender. Ele não me oferece produto. Meu combinado com o Pedro é, se eu precisar, eu te peço. Porque eu não quero que banco fique me ligando com telemarketing. Ah, tem um COI, tem não sei o quê, tem um fundo, tem isso e aquilo. Não quero. Eu quero comprar as minhas ações, meus fundos imobiliários e reinvestir os meus dividendos. Ponto. Se um dia eu precisar de um seguro, alguma coisa, e for cotar, eu coto com ele. Mas isso é outra história. Eu não quero telemarketing no meu telefone. Meu combinado com ele é esse. E ele me atende muito bem há muitos anos. Mas é só isso. Quem quiser trabalhar também em corretoras gratuitas, o Banco Inter tem, o Nubank tem a sua corretora gratuita, o Santander tem a corretora dele, o Bradesco tem a corretora dele, né? Até o Itaú está fundando uma nova corretora agora, e tantas outras que nós temos no mercado, né? O próprio XP tem 3 corretoras, tem a Rico, tem a Clear e tem a própria XP. Então é isso. É o atendente só ali que ajuda de vez em quando. O Dr. Paulo já está acostumado a comprar, então tá tudo bem. Pode continuar aí na sua corretora, tranquilo. Não tem diferença nenhuma. Às vezes até mais cara a XP, porque ela tem R$4 e pouquinho ali em cada operação, ok? Então, nós vamos lá agora puxar aqui o nosso fundo. Deixa eu colocar ele aqui na tela. Perfeito. Vamos lá. Deixa eu aumentar ele aqui bonitinho. Vamos analisar, então, o nosso fundo da XP Industrial. Juntos. Na verdade, analisar não. Nós só vamos ler o relatório. Então, vocês vão receber esse relatório, bastante recente, novembro de 2022, né? A prestação de contas ela tem um trimestre sempre de delay. Então, ele tem um comentário do gestor aqui, fazendo as suas explicações, mas eu já vou direto aqui em alguns aspectos, né? Então, o meu primeiro ponto em um fundo imobiliário é o preço sobre valor patrimonial, que a gente vai encontrar aqui, né, no Status Invest. Eu gosto sempre, como vocês sabem, de comprar ativos depreciados e ativos bons. E eu vou acompanhando. Aqui ele não está depreciado, eu não compro. Eu espero ele cair, porque uma hora cai. Como diz o Barça, é só esperar que cai. O mercado é psicológico. Dá um pavor aí, sai todo mundo vendendo, depois volta todo mundo comprando. Então, né, se você pegar aqui os últimos 5 anos, você vê exatamente essas oscilações do mercado psicológico. O mercado chegou a pagar 194 nesse fundo. Não vale. Também chegou a entregar ele a 87, chegou a entregar a R$70. Então, nós estamos comprando ele lá embaixo. Ah, mas por que caiu? Aqui porque o juro subiu. Todo mundo fugiu para a renda fixa e deixou os fundos aqui baratinho para a gente comprar. Nunca teve tão bom. Então, quer dizer, para cada R$1 que eles gastaram para construir esses imóveis, nós estamos pagando 69 centavos. É isso. De um imóvel, então, que tem um potencial muito interessante. Né? Tá com vocês aqui agora. Então, aqui ele está dando para a gente já, hoje, se eu comprasse ele a esse preço, projetado aproximadamente 10,42. Só que como isso é 7,49 nos últimos 12 meses, vamos olhar os últimos 12 meses aqui. Ó, eu vou ver que em janeiro foi 65, mas fevereiro do ano passado foi 63. Março foi 61. Então, quer dizer, se ele for projetar os 65 para frente, já é mais do que os próprios 10,42, porque 65 vezes 12, né, se ele projeta, e parece que projeta, vou explicar por quê, ele já vai dar 7,8 sobre 71,86, que dá 10,8, até um pouco mais que isso, quase 11% líquido de impostos, projetado. Mas é garantia? Não, nada é garantia. Vai depender dos fatores de mercado. Mas ele vai ficar oscilando, como é num aluguel normal. Por que a gente tolera o inquilino sair do imóvel, aguardar 3 meses e voltar, e eu não tolero uma variação igual aqui no meu fundo imobiliário, né? Ora mais, ora menos. Mas ele vai mantendo toda essa perspectiva
e rentabilidade. E é lógico, fundo imobiliário é um investimento careta, né? Super conservador. É um imóvel. Ele vai dar isso aqui, ponto. Não vai reinvestir, comprar e vai estourar, não. Isso acontece com o negócio que tem uma outra pegada, né? Que a gente vai ver em sequência. Combinado? Então aqui a gente faz essa análise. A partir daí, o próximo passo que eu gosto de olhar, eu já vou direto, que é na taxa de vacância. O que é a taxa de vacância? É quantos por cento de toda a metragem quadrada do imóvel está vazia, né? Então, eu estava aqui em dezembro de 2021 com 17% do imóvel todo vazio. E agora eu estou só com 15%. Quer dizer, eu estou gradativamente alugando os imóveis que foram desalugados pela pandemia. E a taxa de vacância média histórica dele, se a gente puxar os relatórios antigos, é na casa de 12%, 11%. Então, à medida em que ele vai ocupando, eu, com o mesmo preço, vou tendo mais aluguel. Esses são os principais clientes, né? A Centauro Sports, a Brasilata, que fabrica latas de refrigerante, latas de cerveja, que trabalha com alumínio. Sogef, que é da parte de agronegócio. A Natural One, que é de suco de laranja. A Polishop, que vocês conhecem muito bem. Que Sabor é sorvete. Aqualimp, de piscinas. MK Sap é uma fábrica também e outros que estão aqui. Então, ele vai alocando para setores da economia diferentes, inclusive. Então, tem até uma diversificação interessante. E tem uma questão, né, que são os imóveis que estão alugados, que eles chamam de imóveis performados, né? Então, são todos os imóveis. Então, se vocês tiverem curiosidade, podem, inclusive, visitar, mas tem aqui toda a descrição de todos os imóveis, onde que eles estão. Estão vendo? Galpões industriais, físicos, estão lá. Ó, cada um deles aqui para esse tipo de cliente. E tem também aqui, então, a lista de todos os imóveis, quais são os setores que eles estão alocados, qual é o índice de reajuste, qual que é o vencimento do contrato, tudo bem prestado, conta bonitinho. E tem uma questão muito interessante, cadê ele aqui? Que são os imóveis, está aqui para cima, passei direto, desculpa, que são os imóveis que ainda estão em construção. Então, eu tenho um imóvel que vai agregar 13.991 metros quadrados, que já está quase pronto, ó. 13.000 metros quadrados que vão somar a os 310 mil metros quadrados aqui que estão alocados. Estão vendo que ele está aqui, ó, não alugado, ó, porque não está pronto ainda? Portanto, ele será para nós mais um acréscimo na hora que ele ficar pronto. Isso já está contingenciado, já está pago. Então, você tem ainda mais imóveis para entrar em operação e tem aqueles que estão vacantes que vão também ficarem disponíveis. Esse é o nosso fundo imobiliário e essa é a nossa perspectiva. Então, eu já conheço ele, eu já invisto nele há muitos anos, né, e vamos observando aqui, ó, para os próximos anos, poucos vencimentos de contrato, todos, 90% dos contratos vencem em 2024 ou mais, então para nós é garantia de receita. E eu tenho ainda 42% dos imóveis que estão em IGPM, e 58% em IPCA. Tem até um bom equilíbrio entre os índices de reajuste dos imóveis, né? Os locatários, etc. Então, está aqui o nosso fundo imobiliário. Então, por que eu invisto no fundo imobiliário XP? Primeiro que eu conheço os imóveis, sei onde estão, são regiões muito boas, Extrema, Jundiaí, Valinhos e região. Regiões da Grande Campinas e no sul de Minas. Numa pegada que eu gosto, que é a indústria, porque a indústria entra e não sai fácil, né? É diferente daquelas galpões logísticos, né, que vai trocando. Eu prefiro galpões que têm uma característica encaixada com o cliente. Então, a Natural One, que tem uma fábrica de processamento de suco de laranja, dificilmente vai ficar trocando de casa, né? Então, contratos mais longos, tem uma previsibilidade. A remuneração é um pouco mais baixa, mas eu estou satisfeito com 11% ao ano, muito feliz. E, ao longo do tempo, a gente vai colher esses frutos e reinvestir em outros ativos, seja no XPIN ou os demais. Combinado? O Guilherme Varriano perguntando aqui como funciona a taxa de operação para XP. Eu pago R$ 4,90, doutor Guilherme. E tem aplicativos que são de graça. Mas R$ 4,90, como a gente faz poucas compras, né, eu paguei aqui R$10 para aplicar R$10.000, 0,1%. Poucas compras, né?
eu acho que vale a pena eu ter alguém para poder ligar e falar, oh, como é que eu faço e tal, para discutir isso. Eu ainda estou no XP mesmo sendo um investidor qualificado, tá? Então, é isso. Bom, vamos para a empresa agora. Alguma dúvida sobre fundo imobiliário, pessoal? Agora é hora de perguntar, tranquilo? Fundo imobiliário é bem tranquilo, é imóvel, eu tenho uma cota, quanto mais cotas eu tiver, melhor. A única coisa é, só tem a isenção de imposto para quem é pessoa física. Então, sim, eu vou pagar imposto sobre essa minha operação que eu estou fazendo aqui. Mas como são recursos da empresa, o centro de custo da empresa, ok, faz parte do nosso jogo aqui. Os dividendos, não, eles são isentos para PJ e para PF. Então, quem for fazer qualquer investimento em PJ, não invista em fundo imobiliário, tem que investir na pessoa física. Aí é só ficar em ações mesmo, tá? Ações é para todo mundo. Combinado? Muito bem. Vamos para... Então, para vocês, pessoa física, é uma rendinha legal, pingando ali todo mês, né? Então, a conta é muito simples, né? Um imóvelzinho de 300 mil, que a gente não compra apartamento pequeno, 300 mil mais, né? Dá para comprar hoje 4.200 cotas, né? Vezes 0,65 centavos. Então, um imóvel de 300 mil, você vai ter uma renda mensal de R$ 2.700. O que é muito bom, porque eu tenho um imóvel de 300 mil em Campinas, alugado, e eu recebo R$ 1.100, R$ 1.100 que ele está alugado. Eu tenho que pagar a imobiliária, que é o quinto andar, aquele aplicativo, e eu ainda pago imposto de renda sobre isso. A sorte é que eu tenho ali livro caixa e tal, eu não pago. Mas, na hora que eu faço conta, é o correto para eu fazer, né? E é o que eu vou fazer, é vender esses imóveis e alocar em fundos imobiliários, é o correto. Mas até que você faz isso, tem que chamar corretor para vender, etc, etc, né? Então, vamos por enquanto por aqui. Vamos para as ações? AS Brasil, American Energy Sustainable. Primeira coisa, a gente precisa entender o que essa nossa empresa faz, né? Então, deixa eu pegar aqui a última prestação de contas, né? Vale a pena a gente poder participar dessas prestações de contas. Eu sei que no início vai ficar um pouco complexo para vocês, mas por isso que eu estou aqui, né? E é por isso que a gente acha que pode gerar valor para a vida de vocês. Fundo imobiliário, ok, 20% do portfólio. Agora, 80% vão ficar em ações. Por que eu invisto em ações, mais uma vez? Porque as empresas têm o poder do reinvestimento do resultado dos seus negócios. Então, ela cresce no longo prazo muito mais que o fundo imobiliário. Por isso que o fundo imobiliário tem a menor parte. E por que eu escolhi a American Energy Sustainable, que é a AS, essa empresa que está aqui, né? Deixa eu até fazer de uma outra forma, para eu poder pegar o pincelzinho aqui mais para frente. A Rayane já me ensinou aqui, mas já viu, né? Muito bem. Então, esse resultado, ele está dentro, eu vou ensinar vocês a entrar no portal, mas das nossas empresas eu vou monitorando com vocês, aí a gente vai ter que começar até a fazer lives com mais frequência para poder passar por todos os nossos resultados, né? Então, a primeira coisa é os destaques, né? Então, um EBITDA, o que é EBITDA? Lucro antes dos impostos, dos juros, impostos, depreciação e amortização. É um lucro chamado lucro caixa, é um lucro que você sabe que realmente entrou dinheiro lá. Então, ele tem aqui um crescimento grande financeiro, ele tem um crescimento também de tamanho, a gente vai ver ali como ele cresce, né? Então, e quais são os negócios dela, e ele já tem, do portfólio dele, ou seja, da geração de energia para 23, 24, 80% já foi vendido. Então, tem uma receita recorrente muito importante, né? Vejam bem, a América, ela dobrou o portfólio nos últimos 6 anos. Então, ela dobrou de tamanho. E detalhe, ela está no mesmo preço que ela estava nos últimos 6 anos, ok? Então, ela dobrou de tamanho ou está dobrando de tamanho, né? Então, ela era uma empresa aqui totalmente vertida para a energia hídrica, que são as hidroelétricas, né? Que está, então, energia hídrica, e tinha uma capacidade de geração de 2,7 gigawatts. É o que ela vende. O que ela vende? Energia. Ela fez um projeto de expansão, chamou o capital dos acionistas, na época eu já era sócio dela e participei dessa chamada de capital,
E ela, então, foi comprar outros portfólios. Mas aí ela teve uma estratégia muito interessante. O que é que ela falou? A geração de energia hidrelétrica é muito boa, mas depende de chuva. Então, para que eu não possa, no período da seca, que tem ali de 6 em 6 anos, 7 anos, de 5 em 5 anos, né, sofrer com os meus resultados, nós vamos trabalhar em energia sustentável, então energia limpa, porém, vamos trabalhar também com outros tipos de ativos. Para onde ela foi? Para a eólica e para o solar. Então, hoje, ela tem 43% de toda a geração dela focada no eólico, são aqueles grandes ventiladores, geradores de energia. E solar, que são aquelas placas que ficam espalhadas em grandes terrenos. E metade do portfólio dela já está equilibrado. Metade é água hidrelétrica e metade é o ventiladorzão e energia solar. Eu gostei muito da estratégia, achei ela muito inteligente. Eu, particularmente, tinha esse desconforto, né? Quando não chovia pouco, dava frio na barriga. E aqui nós estamos felizes da vida, como a gente pode verificar aqui. Então, a AES Brasil ela tem essa característica. Ela está num processo de dobrar de tamanho, literalmente. Só que isso não está precificado nas ações. Os motivos, não me perguntem, mas é isso que está acontecendo. E eu não me preocupo, eu me preocupo com essa análise aqui. Outro ponto importante, que eu não vou entrar nesse mérito hoje, a gente vai namorando essas empresas até a gente resolver investir em outra, né? É a governança dela. Primeiro, que é uma empresa de sustentabilidade, uma empresa verde, né? Ela tem uma procura hoje muito melhor de energia do que aquelas de geração de carvão, as termoelétricas e etc., né? Os europeus compram muito essa energia, muitas empresas americanas estão nessa mesma linha. É uma empresa americana, essa aqui é a subsidiária dela no Brasil. Ela tem o melhor nível de governança, que é o nível de novo mercado, que a gente vai ver que eu vou fazer um encontro só para falar sobre postura de governança, mas nos protege como sócios minoritários. E o acionista principal tem investido cada vez mais na empresa. Ela acabou de fazer uma aquisição de 3 complexos eólicos que estão em operação desde 2015. Então, ela está integrando, ela vai integrar 456 megawatts no portfólio. Então, lembra de 2,7, o que está sendo somado aqui está entrando, ok? Então, isso aqui vai entrar para a receita dela. Que dinheiro que ela arrumou? Quando ela fez o lançamento de ações. Então, o preço dela hoje já reflete as novas ações. Então, ela só vai aumentar o seu resultado. E esses ativos estão contratados até 2035, ou seja, já tem cliente para eles. E de concessões muito longas. Foi aprovado pelo CAD, o BNDES, que é um dos financiadores da obra, precisa aprovar. O BNDES já foi sócio da AES Brasil, então é uma certeza. E a operação, o closing, quer dizer, o fechamento dela, ou seja, quando eles vão pagar agora no primeiro trimestre de 2023. Então, a gente já tem já essa capacidade instalada rendendo mais para a companhia. Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Sul, onde estão esses ativos. Vocês não precisam entender disso não, gente, porque a gente está lendo que eu também não entendo tanto, mas eu gosto do setor, gosto de energia elétrica, sei que a empresa está barata, acompanho ela há muito tempo e estou comprando. A partir daí, ela vai entregar agora um projeto original que ela está construindo, que vão ter 52 ventiladores de energia elétrica e 9 estão funcionando. Então, falta muita coisa para funcionar aqui e vai entrar essa receita. 87% do projeto está concluído, perfeitamente concluído, então está muito próximo, já está na parte de comissionamento e teste, ou seja, já vai começar a entregar energia elétrica, mais 322. Então, você imagina, 2,7, ela vai acrescentar 456 megawatts, mais 322, então em torno aqui de quase 800 megawatts, 2,7. Já vai ser suficiente para essa empresa crescer muito, de um resultado já bom que ela dá. Esse aqui já está em andamento, com metade, né? Então a gente tem novidade para aqui, o primeiro semestre de 23. Então a ideia deles é que ainda esse ano ela comece, e tem um outro mais ou menos do mesmo tamanho, né? Cajuína, que é para o segundo semestre de 2023. Então, esse ano tem isso e isso, mais 695. Então, a empresa ela vai se transformar esse ano. Não duvidem,
Quem for comprar essa empresa em 2024, que o pessoal gosta de comprar só depois, vai pagar mais caro. Porque tudo isso aqui não está na precificação dela. E aí ela começa a trazer outras percepções. No mercado de energia, né? Como é que está? Enfim, aí ela vai numa perspectiva um pouco mais técnica, que não nos cabe. Ok? Então, primeiro, o que ela faz? Então, ela é geradora de energia. O setor de energia tem 3 grandes negócios: a geração, a transmissão e a distribuição. Então, a geração, hidrelétricas, eólica, termoelétrica, nuclear. Nós não temos muito nuclear no Brasil, mas é a geração. Depois, a distribuição são aqueles linhões, a transmissão são aqueles linhões que a gente tem nas estradas, né? Quem gosta de andar de bike e tal, aqueles grandes linhões. No Brasil, você tem 3 grandes empresas exclusivas de transmissão: a Alupar, a Taesa e a TRPL. 3 excelentes empresas, eu gosto e gosto de monitorá-las, né? Pode ser que mais para frente a gente compre uma delas, as 3 são ótimas. E tem também aquelas que estão dentro do seu portfólio, que é a Engie, que é uma empresa francesa no Brasil, e a Eletrobras. Mas aí elas misturam transmissão com produção, com distribuição, já é um negócio um pouco mais de todo o setor. E a distribuição é a Electro, é a CEMIG, é a Neo Energia, são empresas focadas em distribuição de energia, que aí eles atendem a zona urbana. A energia chegou nas cidades e aí eles revendem ela na cidade. São 3 partes do negócio. Esse negócio aqui é a geração. É lá na origem, ventiladorzinho rodando, a hidrelétrica passando a água e gerando energia. E nós somos tão dependentes dela, né? Então é um setor que eu gosto muito, né? A longo prazo. Certamente é uma grande vantagem para a gente. Vamos então agora verificar como que a gente sabe que essa empresa vai gerar dividendo, né? Então, é a última análise aqui do momento. Primeira coisa que eu quero convidá-los é a entender que toda empresa que tem ações na Bolsa é obrigada a ter um portal de relacionamento com o investidor. Então, selecionamos uma das empresas dentro do mercado de energia elétrica, gostamos dela porque ela já paga um pouco de dividendo e vai pagar um pouco mais no futuro. Eu não estou comprando essa empresa para hoje. Eu quero que ela cresça mais um pouquinho e me pague um bom dividendo daqui 2, 3 anos e que continue me pagando nos próximos 10, 20 anos. Porque a empresa, a nossa carteira é a carteira de viúva, aquela que a gente não mexe, é de aposentadoria, para a gente não tocar nela. Ok? Então, por isso que é muito importante. Eu não quero nada que já esteja soltando valor hoje, por quê? Se ela está soltando muito valor hoje, provavelmente ela vai estar cara. O pessoal não gosta de esperar. A gente tem paciência, a gente compra os bons projetos, né? Que já foram bons no passado, ficaram melhores ainda para o futuro. Então, aqui a gente tem uma das poucas oportunidades de empresas que vão pagar dividendos e ainda vão crescer. Normalmente, quem paga muito em dividendo é a empresa que já chegou no topo. Banco do Brasil, grandão, Santander, grandão, a Engie, né, enorme, a segunda maior geradora do Brasil. A Eletrobras, enorme também, não está num bom preço agora, mas é uma empresa muito boa também. Gosto muito, muita geração de valor, mesmo tendo sido uma estatal, não é mais. Ela agora já tem mais ações no mercado do que do governo. Banco do Brasil Seguridade, Caixa Seguridade. A gente tem dentro de telefonia a Vivo, né? Eu gosto muito de ações da Vivo, muito geradora de caixa, no preço certo ela é uma opção. A gente tem, e dentro do mercado de saneamento, né, que eu gosto muito, tem a Sanepar, né? Provavelmente vai ser uma das próximas que a gente vai comprar, uma empresa que eu gosto muito, muito bem administrada, né? É de propriedade do governo do estado do Paraná, mas um governo que tem uma linha de mercado, então tá bem confortável. Vamos lá. Então eu vou aqui agora no Status Invest, vamos voltar para o Status Invest e vamos verificar a AES Brasil. Então, esta é uma empresa que teve uma mínima na segunda 52 semanas de R$9, uma máxima de R$12, e ela está aqui. Nós demos esse azar, né, gente? No momento em que a gente decidiu que ia comprá-la, ela começou a subir. Ela ainda está dentro do preço teto. Todo mundo lembra do preço teto que nós estabelecemos no último encontro? Foi R$11, né? Nós trabalhamos com aquela planilha. Eu vou separar ela aqui para a gente.
Então, vamos lá. Deixa eu só pegar aqui. Bonitinho. Então, AS Brasil. Está aqui. Aqui, vocês sabem, né, que é um analista chamado Neto Invest. Eu gosto dessa planilha que ela facilita. Ele segue a linha do AGF+, que é do Luiz Barsi, né? Mas eu compro essa planilha dele, que ele me ajuda muito para eu não ter que fazer a minha. Só faz aqui a tabulação dos dados, né? Mas, cotação aqui no momento que ele fechou estava 10, hoje está 9,95. Mais importante é o preço teto. Está aqui, ó, que é estabelecido em R$ 11. Como é que a gente calcula esse preço teto? É a projeção de pelo menos 6% de dividendos nos próximos anos. E eu divido o dividendo por 0,06. Lógica é simples assim. Só que é o dividendo projetivo, né? Então, como é que a gente sabe que essa empresa vai pagar dividendos? Primeiro, todas as empresas são obrigadas a manter um portal que é um portal de RI. Só você digitar RIAESB. Como nosso encontro vai estar gravado, vocês vão poder fazer em casa depois. RIASB, que é o relacionamento com o investidor. Toda empresa que tem ação na Bolsa precisa ter o RI. Na governança, existe um núcleo que tem políticas e regimentos. Dá para ler o estatuto, tudo que está aqui eu já li. Eu gosto de ler, de fuçar e etc. E fiquem à vontade para me perguntar. Mas, catalisando aqui o nosso encontro, ela tem uma política que é chamada, uma série de políticas, né, que tem a ver com o seu negócio, mas a política de dividendos. Olha só. A política de dividendos da S Brasil, ela estabelece qual é o mínimo de dividendos que ela vai distribuir. Dividendos ou juros sobre capital próprio, né? São duas formas de proventos para os acionistas, mas ela vai distribuir com base no seu lucro. E aqui ela estabelece que a lei e o estatuto eles estão convergentes, né? Então, a lei das SAs diz que não pode ser inferior a 25%. Então, a lei já fala que é 25%. Ela pode propor em assembleia menos de 25%, mas tem que aprovar em assembleia. Só que ela propôs mais, né? A política é de 50% do lucro no final. E a empresa pode também chegar a 100% do lucro, distribuição de dividendos. Eu gosto ali entre 70 e 80 para ficar um pouco para reinvestir para o negócio crescer. Mas ela já, sim, a média dela histórica é de 96%. Né? A S Brasil, ela tem uma análise um pouquinho mais delicada, por quê? Porque ela tinha um outro nome. Ela mudou para AS, mas ela chamava Tietê, que era uma empresa subsidiária da CESP. Né? Então, aqui vocês vão ter essa empresa antiga, que já não está em negociação há muito tempo. Ela parou de negociar aqui. O último dia de negociação dela foi em março de 2021, aqui, ó. E ela se converteu para a S Brasil. Mas tem uma característica muito importante. Ela aqui não tem mais, né? Pandemia teve a seca também, mas ela tem uma média de distribuição de dividendos de 96%. Parece que ela não vai distribuir tanto mais. 80 está ótimo, eu até acho que prefiro menos. Então, é uma companhia aí que vai distribuir no mínimo 50 e pode chegar a 100, né? Então, quando você faz a projeção do negócio de hoje, fora o crescimento dele, né, e a gente tem como fazer essas projeções, a gente já projeta R$ 11 de preço teto. Na hora que esses investimentos começarem a rentabilizar, né, nos próximos 2, 3 anos, ela vai ainda ter mais e mais dividendos a distribuir. Então, essa é a lógica da S Brasil, que já foi uma grande distribuidora de dividendos no passado, resolveu fazer uma mudança no portfólio, crescer de tamanho, dobrou de tamanho, diversificou um pouco mais e agora começa em 23 a distribuir um pouco mais de dividendos para os seus acionistas. A gente pode até aqui, para fechar essa análise, mostrar para vocês na AS Brasil, no outro. Aqui. Eu tô de cá. Porque eu tenho aquela ferramenta paga que eu comentei com vocês,
né, que é do Status Invest, ele é pago, e aqui eu consigo verificar a projeção desses resultados. Então, aqui, para quem não está pago, as estimativas não estão disponíveis, para quem está, as estimativas estão disponíveis. Então, ela vai fechar 2022, o que importa para a gente aqui é o lucro líquido, essa conta aqui, ó, com 217 milhões de reais. Fruto da pandemia, da seca, que derrubou os resultados dela, ela ainda coleciona esses resultados ruins do início do ano. Ela já vai projetar para 2023 402 milhões de resultado e vai crescer para 521 milhões. No portfólio instalado agora, se ela distribuir 300 milhões de reais, são 50 centavos por cada ação, que é 75% do resultado. Se ela distribuir um pouco mais, vai ter mais. Mas como ela vai entrar muito portfólio em operação, então ela tem realmente uma grande possibilidade de distribuição de dividendos, que é sobre esses lucros, né? Estima-se, não nessa projeção matemática aqui apenas, mas estima-se que em 2025 ela pode ter em torno de R$1 bilhão, porque ela vai dobrar de tamanho. Mas a gente vai acompanhando. Estou feliz com os 500 aqui. Ó. Se ela distribuir 400 de 500, ela já vai me dar 7, 8% de dividend yield, fora o crescimento do negócio. Lembrando que a energia elétrica corrige na inflação, né? Porque a inflação é o próprio encarecimento das coisas. Então, na hora que encarece a energia, ela já sobe os preços e os resultados também sobem. Então, ela é muito protegida da inflação. Energia, água, luz, telefone, tudo sobe, né? Quando tem inflação alta, ela também faz a mesma coisa. Combinado? Então, aqui a gente vai conversando um pouquinho para a gente ir tendo um pouco mais de conforto com os nossos ativos. Eu gosto muito. Confesso para vocês que o preço teto é 11, mas eu não vou comprar muito perto de 11. Então, até 10,20, 10,30 eu compro. Eu gosto de uma margem de segurança, eu não gosto de comprar sempre no preço teto. O preço teto é 6%, eu gosto de tentar achar um 7% de yield aí, né, que é aquele dividendinho que cai. E esse yield vai crescendo, porque o yield é on cost, né? Então, uma empresa que ela cresce ao longo do tempo, vou mostrar para vocês aqui uma empresa chamada Engie, né, que é do mesmo setor dela, que cresceu, só para vocês observarem o fator do yield on cost, ou seja, por aquilo que ela custou no passado. Se a gente fica muito tempo com o ativo na mão, a gente tem o fruto do crescimento do negócio com bons administradores, né? Então, vamos ver a Engie aqui para a gente encerrar essa parte e abrir para perguntas. Então, eu vou puxar aqui. Vou puxar a Engie. A Engie, eu adoro essa empresa. Ela também está num preço razoável, abaixo de 36, 37 aqui. Eu já gosto dessa empresa. Essa é uma empresa madura, pagadora de muito dividendo. Né? Podem olhar aqui, ela já está pagando muito dividendo, madura. Tem um teto de crescimento baixo, então ela não vai crescer tanto. Ela já é a segunda maior geradora. Né? Se a gente observar lá no FactSet, a gente vê aqui que é a projeção dos resultados dela, né? Só para a gente entender que ela é um outro tamanho de negócio. Ó, o lucro líquido dela, deixa eu só pôr a estimativa aqui. É o outro. Não errado. Mas, enfim, nos últimos 12 meses aqui, o lucro líquido dela é de 1,8 bi. Então, já é uma empresa de um patamar maior, que também sofreu com a crise hídrica e já lucrou 3 bi. Então, é uma empresa também muito boa, que com certeza, em algum momento, se ela der sopa, nós vamos comprar ela para o nosso portfólio. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o yield on cost, ou seja, que aqui ela não vai mostrar, mas vejam, nos últimos 12 meses ela pagou R$3 por ação em dividendos, ok? Então, anota aí, R$3, R$ 2,99. Dividendo limpinho, caindo na conta. Tá bom, então aqui ela já custou 38, 37, 36, aqui para trás, ó. Aqui, ó, 36, né? Ela vai oscilando. Mas na hora que eu puxo 5 anos, olha que são só 5 anos, essa empresa ela foi crescendo de patamar. Então ela já custou 22. Então faz a conta de R$3 sobre 22. Né? Já dá 15% de dividend yield on cost. O que então equivale é o preço que você comprou. Olha aqui na pandemia. Ela foi vendida a R$32. É o pânico. Aí todo mundo começa a fazer a conta depois. Mas espera aí, essa empresa é uma empresa boa. Ela tem energia elétrica, está bem contratada, tem uma ótima gestão,
tem um ótimo indicador de rentabilidade. Não, ela vale mais. Aí o mercado começa a acomodar de novo. Então a gente torce para acontecer essas oportunidades, aqui no início de 2022, ela deu oportunidade a R$ 34. A gente gosta, né? Aí depois ela vai lá para cima. Aqui não tem graça, 43 já não quer. Então a gente torce para a empresa cair. Mas é uma empresa muito estável, percebam. Por mais que ela oscila muito pouco. Mas quem comprou no passado, dá até para a gente selecionar. Deixa eu pegar a outra. A minha ferramenta paga, dá para selecionar muito mais anos, né? A Engie. Vocês vão verificar que se a gente esperar 7, 8 anos, né, ter a paciência e, obviamente, escolher bons ativos, né? E aqui nós estamos falando dos ativos mais nobres do mercado. Esse aqui, este. Eu posso pegar aqui até mais que 5 anos. Então, vamos pegar aqui um período de 1 de 2010. 01/01/2010. E colocar até hoje? Ixi, aqui, exatamente. E você? Não veio. Veio até 2000. Ela mudou de nome, ela era chamada Tractebel, é verdade. Então, desde quando ela se chama Engie, ela teve aqui períodos, que ela negociou a R$ 18, lá atrás, 2017. Estamos falando de 6 anos atrás. Eu fui recebendo dividendos ao longo desse ano? Será? Vamos ver? Pegar o máximo aqui, 10 anos, vamos agrupar por ano. Né? Então, 2017, né? Vamos lá? Vamos pegar aqui, 2017. Se eu comprei no início de 2017, aqui, bonitinho. Paguei R$ 20 nela, tá bom? Vamos fazer a conta? Então, no ano de 2017, eu recebi R$ 2,70. No ano de 2018, ela fez uma baita distribuição extraordinária, R$ 4,20. Depois, R$ 1,60, a R$ 20. Depois, R$ 1,70, a R$ 20. R$ 1,70 de novo, crise hídrica aqui, seca, danada. Esse ano, ela já distribuiu R$ 3. 2023 é quanto? Né? Entre 3 e 4, que é a projeção dela. E eu paguei R$ 20 lá atrás. Então, é isso que eu falo, a empresa bem escolhida na Bolsa, além dela proteger o seu capital da inflação, porque ela evolui com base no tamanho das suas receitas, que são inflacionadas também, e às vezes elas crescem até acima da inflação, ela te dá os dividendos mensais. E ela distribui dividendos todos os anos. Quem comprou lá atrás, né, 2008, deve ter comprado a R$ 10. Ou seja, em 6, 7 anos, o que você investiu, você já recebe para trás de dividendos. Então, você teve um payback. Claro que você tem que ajustar isso pela inflação, mas em 8, 9 anos, você recebeu com atualização da inflação e ficou com um ativo gerando renda para o resto da vida. Então, quando eu compro um ativo como esse aqui, da Engie, por exemplo, eu estou comprando R$ 3 por ano para o resto da vida, por R$ 39. E eu quero pagar quanto menos possível para ter os mesmos R$ 3. Porque os dividendos não flutuam com base no psicológico da Bolsa. Então, esse é o ponto. Vamos nessa linha, sempre buscando os melhores ativos geradores de dividendos. Existem outras estratégias? Existem, mas eu não tenho condições de acompanhar no dia a dia e nem sangue frio para ficar nessas oscilações de especulação. Infelizmente, eu quero empresa tradicional, setores clássicos, setores perenes, que pagam dividendos ou já vão pagar logo ali na frente dividendos, com um pouquinho de fundo imobiliário para estabilizar a carteira e estamos felizes da vida. Combinado? Então, fizemos aqui as duas análises, motivos que a gente... quais são as origens da nossa motivação para escolher esses dois ativos. Um, pelo potencial de crescimento. Eu imagino que quando soltar esses projetos de 2023, a S Brasil vai aumentar uns 50% do valor dela, vai para uns R$ 15 facilmente, porque vai começar a soltar dividendo tão grande que as pessoas não deixam passar barato. Ninguém faz essa análise tão profunda. O pessoal gosta de dica, né? Eu não gosto de dica, não. Eu gosto de ler todos os documentos, os relatórios, avaliar os balanços, né? Eu sou contador, vocês não são, né? E eu estou aqui para servi-los e fazer aquilo que eu faço para mim, né? E aí o interessante dessa jornada é que a gente realmente vai para uma jornada prática, onde eu estou fazendo para mim. Quem quiser fazer igual, ok? Quem quiser fazer algo diferente, eu não tenho condições de recomendar, eu não sou analista CNPI, até pretendo
fazer a prova para poder recomendar para vocês, mas eu posso dizer o que eu estou fazendo para mim e eu posso recomendar analistas CNPIs, tanto a AGF quanto o Suno, que eu gosto, não tem nenhuma parceria comercial com esses dois. Eu assino, pelo contrário, eu pago, para vocês verificarem que elas estão lá recomendadas. Quer ver? A Engie está recomendada na Suno e a AS Brasil está recomendada no AGF. Cada casa de análise faz um grupo de ações, não dá para escolher todas as ações do mercado, né? Então, são muito bem recomendadas, inclusive. Combinado? A gente pode, então, no próximo encontro, eu posso pegar relatórios dessas duas casas de análises e observar com vocês. É uma ideia também. Beleza. Então, em relação àquilo que a gente precisava bater de meta hoje para poder entender por que nós fizemos aquele investimento, né? Depois a gente vai fazer uma enquete ali no Telegram para saber quem está seguindo essa estratégia, quem conseguiu fazer aquisição. Ainda há tempo, vocês viram que o XPIN caiu de preço, ou seja, está melhor ainda para comprar. A AS Brasil ainda está bom, está razoável, eu paguei 9,71. Se eu fosse colocar os novos, eu pagaria de novo os 10, até uns 10,20 ali eu pago, mas se subir mais que isso eu paro, aí já vou trocar de ativo. Dentro desses 5 setores, vou tentar aquele que tem uma projeção mais interessante de dividendos. E se a AS voltar, cair de novo, ela oscila, vai lá a 10, depois volta a 9,50, a gente volta a comprar de novo. A gente gosta de comprar coisa barata e boa.